Igreja, boa noite. Uma alegria podermos estar aqui para transmitir a palavra do Senhor, aquilo que Ele colocou em nossos corações. No final do mês de junho de todo ano, os jovens são convocados a se apresentar ao serviço militar. Os jovens que completam 18 anos naquele ano, eles têm até o final de junho para se apresentar ao serviço militar. Essa convocação, ela é muito importante na vida do rapaz, porque ele estabelece uma nova relação com ele mesmo, com a pátria e com as pessoas. E hoje nós vamos falar de uma convocação que Jesus faz. Em um determinado momento, Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos, capítulo 8. A partir do versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Pai amado, a sua palavra está exposta. Tenha misericórdia da tua igreja. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Convocação. Aqui Jesus faz uma convocação maravilhosa. E a gente logo no versículo 34 percebe que esta convocação discipular, ela não fica restrita aos seus 12 discípulos. Não, chamando a si a multidão. Isso faz com que nós compreendamos que o ministério de Jesus é cósmico. Jesus não veio para um grupo, Jesus não veio para uma etnia, Jesus não veio para o branco, Jesus não veio para o negro, Jesus não veio para o amarelo, Jesus não veio para o vermelho. Jesus veio para todos. E quando Ele chama todos, Ele chama com uma proposta de segui-lo. E Ele começa dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus já começa estabelecendo um padrão de qualidade para que as pessoas sigam a Jesus. É interessante nós observarmos que seguir é um ato característico daquele que tem um líder, daquele que no mundo tem um ídolo. Nos anos 60,
houve um movimento nos Estados Unidos da América do Norte chamado Black Power. E uma das características deste movimento era que os seus ativistas usavam um cabelo grande, bem cortado, mas bem enfeitado. E aquele cabelo black, ele fez moda, porque as pessoas seguem aquilo que eles gostam, aquilo que eles acreditam. Hoje mesmo a gente vê, na maioria dos garotos que torcem por um determinado time, o corte de cabelo igual do seu líder. Todavia, o que Jesus está oferecendo é muito mais do que seguir a um líder. É muito mais do que seguir a um ídolo. Ele está oferecendo a possibilidade de um relacionamento íntimo com Ele, de nós seguirmos o próprio Deus. E como nós, ao seguirmos os nossos líderes, nós imitamos os nossos líderes, Deus pede, Jesus pede exatamente que nós o imitemos. Ele diz lá: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Mas o que é negar a si mesmo? Num mundo hedonista, num mundo em que prevalece o ego, o egoísmo, daí ego vem o egoísmo, que é um desejo exacerbado de ter e de centralizar todas as coisas. Negar-se a si mesmo é exatamente você abrir mão desse eu. Você já não precisa mais, quando aceita Jesus, você não precisa mais acumular bens, acumular coisas, porque Jesus foi o próprio desprendimento. Jesus se doou. Então, negar-se a si mesmo é se doar, se entregar, servir, como Jesus serviu. Carregar a sua cruz, ainda que aparentemente seja um fardo, não é. Significa que nós temos que entender que a nossa salvação está intimamente vinculada à cruz de Cristo. Porque se não fosse aquela cruz, nós não estaríamos aqui. Se não fosse aquela cruz, nós não teríamos nenhuma expectativa de salvação. Então nós temos que carregar a nossa cruz. Evidentemente que a cruz que o Senhor carregou foi profundamente dolorosa, porque ela estava pesada pelos nossos pecados. E quando Ele nos convida a carregar a cruz, significa que nós temos que ter tolerância, paciência, amor, carinho, que não podemos revidar, que nós temos que aceitar o outro como ele é e tentar modificá-lo, tentar trazê-lo para Jesus. Da mesma forma que Jesus, ao carregar a cruz, estava buscando nos levar para Ele. E seguir. Quando Ele fala seguir, Ele não está querendo que o sigamos como uma manada de bois. Não, que sigamos com consciência, que sigamos de forma racional, que sigamos porque Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso exemplo de vida, é um exemplo que tem que ser seguido.
Isso que ele quer. Seguir a Jesus significa que você precisa ter, em primeiro lugar, voluntariedade. Você tem que ir voluntariamente. Você tem que ir espontaneamente. Você não pode ir obrigado. Por isso, o Evangelho nesta igreja tem sido pregado permanentemente. Porque aceitar Jesus é, antes de tudo, um processo de convencimento. Aceitar Jesus é, antes de tudo, a possibilidade que Ele nos oferece de se apresentar para nós. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando aquilo que Jesus mandou, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E aí, a pessoa vai ouvir a mensagem, e ao ouvir a mensagem, o Espírito Santo toca no coração dele, para que ele conheça Jesus. Ninguém que conhece Jesus no primeiro momento, já vai ter um relacionamento tão íntimo e profundo. Ele ainda vai conhecer, é devagar, é com calma, só que ele tem que abrir o coração, ele tem que ter uma perspectiva de uma existência numa outra esfera, ou numa linguagem muito comum hoje, num outro patamar. Quando ele entende que a vida não se limita a este planeta, que a vida não se limita a uma existência física, quando ele começa a entender isso, ele vai começar a procurar Jesus. Ele vai começar a tentar conhecer Jesus. Um outro aspecto que a gente percebe é que tem que haver desprendimento. Você tem que abrir mão de certos valores do mundo. Valores esses que muitas vezes te oprime. Valores esses que muitas vezes te tolhe, que te impede de crescer no relacionamento com Jesus. Valores frívolos, fúteis, inúteis, mas que aparentemente o enganador procura dourar como se fosse algo muito importante, quando não é. Depois, o tomar a sua cruz também é um compromisso. Você conhece Jesus, então você se compromete a viver com Jesus. Você se compromete a crescer diuturnamente com Jesus. Mas para isso, você precisa tomar uma atitude. Você precisa levantar a mão. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor e permitir que Ele te transforme. Porque por causa do pecado, nós nascemos deformados. E é Jesus que vai nos consertar. É Jesus que vai nos colocar no prumo certo. É Jesus que vai nos dar uma nova existência. Mas Ele nos respeita. Ele chama aqui quem quiser. Ele é Deus. Ele não podia chegar, vem você, vem e tal, todo mundo vem e tal. Não, Ele quer que haja voluntariedade, Ele quer que haja interesse, Ele quer que haja vontade. Muito bem, já houve isso. A grande maioria daqui já aceitou. A grande maioria daqui abriu mão de seus próprios interesses. A grande maioria daqui está a serviço do reino de Deus, está a serviço de Jesus. Todavia, ainda tem aqueles que, mesmo tendo aceitado, que mesmo tendo uma atuação religiosa,
até marcante, ainda cai naquele versículo 38, que diz: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai. Quando a gente entra nesse versículo, a gente tem necessariamente que examinar os 3 versículos anteriores, que vai nos dizer o quê? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aqui Jesus está colocando 2 condições. A primeira condição, o aspecto físico. Aquele que preservar muito a sua vida física, em detrimento do Evangelho, ele vai perder a vida espiritual. Aquele que não se preocupar com a sua vida, mas se preocupar com Jesus e com o seu Evangelho, este não perderá a sua vida espiritual. Deus já começa aqui, Jesus já começa a mudar o foco da mensagem. Se até aqui tudo que ele pedia estava vinculado muito mais à existência física, à abnegação, à negação dos seus valores do mundo, ele agora entra no terreno da espiritualidade. E ao entrar no terreno da espiritualidade, ele quer mostrar para nós que o mais importante não é esta vida terrena, embora ela tenha valor. Mas nós somos seres eternos. Então nós temos que preservar a nossa eternidade. E aí ele vai dizer lá, no versículo 36 e 37, pois o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Nós vamos verificar que o salmista percebe isso. Lá no Salmos 49, versículo 8, o que ele nos diz? Pois a redenção de sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por maior que sejam os recursos terrenos, eles se esgotam antes que nós possamos salvar a nossa alma. Entretanto, embora a salvação da alma seja caríssima, para nós ela não custa nada, a não ser aceitar Jesus. Porque essa salvação caríssima, ela é caríssima porque foi paga pelo sangue de Jesus na cruz. Então basta que nós aceitemos Jesus. Quando aceitamos Jesus, evidentemente, nós entramos no outro nível. Nós temos a possibilidade, e mais do que a possibilidade, a certeza da vida eterna. Mas essa certeza só vai se concretizar conforme ele fala no versículo 38. Por quê? Porque olha como Jesus fala. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Então, nós vivemos nesta geração adúltera e pecadora, assim como
nos tempos de Jesus, também se vivia numa geração adúltera e pecadora. Os romanos eram uma geração adúltera e pecadora. Os judeus que rejeitaram Jesus faziam parte de uma geração adúltera e pecadora. E aí quando ele diz, porquanto, qualquer que entre nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Mas o que é isso? É timidez? É ficar envergonhado de falar de Jesus? Não. Às vezes a pessoa pode chegar, Jesus, eu te amo. E entretanto, ele olha para o irmão de forma maliciosa, ele trapaceia nos negócios, ele engana, ele ilude, ele envergonha Jesus. Ele sente vergonha de Jesus. Porque quando ele erra, ele está dizendo, Senhor, eu me envergonho do Senhor, sim, porque eu não faço aquilo que o Senhor me ensinou. Eu não amo o próximo. Eu odeio o meu vizinho. Eu odeio o meu patrão. Eu exploro e odeio o meu empregado. Mas eu te amo, Jesus. Ele envergonha Jesus. Nós envergonhamos Jesus todas as vezes que nós praticamos qualquer ato que seja contrário ao seu ensinamento. Quantas vezes nós falamos que gostamos de Jesus, mas fazemos às vezes tantas bobagens nesta sociedade adúltera e pecadora. Fazemos tantas bobagens que às vezes o ímpio chega para nós ou chega para os outros e diz que é crente, hein? Porque nem o ímpio já acredita mais. Porque nós erramos. Porque nós não seguimos Jesus como Ele quer que siga. Porque nós não nos negamos. Nós gostamos das coisas boas do mundo. Mas essas coisas boas que nos levam para o inferno. Essas coisas boas que nos destroem. Essas coisas boas que acabam. Quantas vezes eu já vi casos de pessoas que se dizem crentes, mas que maltrata a esposa, que maltrata os filhos, mas bota um palitozinho, bota uma gravata, bota a Bíblia debaixo do braço, mas não vivem em Cristo, não foram capazes de abrir mão dos favores do mundo. Isso é envergonhar Jesus. Isso é ter vergonha de Jesus. Mas quando nós abrimos mão dessas coisas, não que elas não tenham valor, não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é que nós não podemos superestimar as coisas do mundo em detrimento dele ou da palavra dele. Lutar, trabalhar para ter um carro, para ter uma casa confortável, para andar bem vestido, para aprender mais, isso não é errado. O errado é para ter essas coisas atropelar o irmão. O errado é para ter essas coisas falsear. É o louro nórdico que se pinta para dizer no Ministério da Educação que quer entrar pela cota racial. Mas você é louro, você é nórdico, tu tem olhos azuis, tu tem cabelo fino, seu nariz é afilado, você não é negro. Não, mas em 1800 e tanto, eu tive um parente que teve um relacionamento com uma escrava que era negra, então eu sou negro. Ele falseou. Ter direito a ir à universidade, lógico, é um direito dele, mas ele não precisa mentir. O cristão não pode mentir. O cristão não pode seguir um caminho errado.
E é isso que é carregar a sua cruz. É pagar o preço da verdade. É pagar o preço dos transtornos que vai ter, às vezes, para ter alguma coisa. É viver uma vida reta. É buscar viver uma vida reta. Por que buscar viver uma vida reta? Porque nós somos defeituosos, nós somos tortos, nós estamos num processo de transformação. A palavra diz: mude, transforme, não se conforme com esse mundo, transformai-vos. Esse processo é lento. Esse processo vai de acordo com a própria pessoa. Uns até pode ser mais rápido, outros podem demorar um pouco, mas não podemos esmurecer. Nós temos que buscar todo dia esse encontro com Jesus. O ministério cantou esse louvor. Nós precisamos todo dia. Nós não podemos achar que pelo simples fato de dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, está tudo resolvido, porque não está. Eu preciso ser discipulado na palavra. Eu preciso seguir a Jesus e na palavra, na Bíblia, buscar o ensinamento necessário. Lógico, na igreja, porque a igreja, por ser a reunião de vários defeituosos que estão buscando se acertar, um ajuda o outro. Um vai colaborar para o crescimento do outro, porque este é o propósito do Evangelho, que nós nos ajudemos mutuamente, que nós procuramos unidos proclamar o nome de Jesus como Salvador. Nós precisamos sim, porque neste final do versículo 38, Jesus já está nos mostrando, é um texto profundamente escatológico. Ele já está avisando da sua segunda vinda, quando ele diz: se envergonharem de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então Jesus está dizendo: olha, leva uma vida correta, siga e não se desvie do caminho, siga e me obedeça, siga e resista, porque é você que tem que resistir. Mas Senhor, sozinho eu não consigo, então me busque e eu vou te auxiliar, mas resista. Nada de síndrome de Gabriela. Crente não pode ter síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu nasci torto, mas com Jesus na minha vida eu vou me transformar, eu vou me direitar, eu vou ser nova criatura. E como nova criatura eu sigo o exemplo de Jesus. Ele é o meu padrão, ele é a minha referência. Não é complicado, é difícil? É, mas não é impossível. Você tem que exercitar a sua submissão. Você precisa entregar nas mãos do Senhor a sua vida. Você precisa fazer como o apóstolo Paulo, ao escrever para Romanos 1, versículo 16, ele nos diz, Romanos 1, 16, nós temos que ser assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de pé em pé, como está escrito:
mas o justo viverá da fé. É isso, irmãos. Nós temos que nos discipular. Fé. Não nos envergonharmos do Evangelho. Porque senão, o Senhor já nos avisou. Ele vai se envergonhar de nós no último dia. Essa foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu convido o pastor para botar as demais formalidades. Amém. Obrigado, pastor Roberto, pela palavra que Deus colocou no seu coração.